Fala aí, minha rapaziada, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre Grêmio 2-0 em cima do Brasil de Pelotas, um jogo onde a gente tem alguns pontos positivos, outros negativos, é verdade, mas no somatório de tudo eu acho que ficou mais pro lado bom do que pro lado ruim, embora o Grêmio tenha perdido várias oportunidades assim, mas que no fim das contas não fizeram falta, né? Até porque no jogo de eliminatória, que é um jogo único, você não tem muita diferença na teoria você fazer 2-0 ou 5-0, como poderia ter sido, até porque o Grêmio foi amplamente superior nesse jogo, como já era de se esperar. Pontualmente sobre alguns jogadores aqui, acho que a gente tem que ter um destaque especial pro Diego Costa, começar por ele, cara. Embora eu acho que o melhor em campo foi o João Pedro, lateral direito, né? Mas começando aqui pelo Diego Costa, cara, ele é muito diferente do Suárez, é verdade. Embora saia da área também buscando alguma tabela, alguma coisa, ele tem sim a sua movimentação, ele não é um cara parado que fica lá esperando a bola. Ele é diferente do Suárez porque ele é o cara que você tem que estar perto dele e dar a bola para ele chutar. O Suárez, cara, por vezes ele sai da área como um meio de campo e ele simplesmente acha um cara para passar, para fazer o chute, né? O Diego Costa não. Apesar dele sair bastante, então ele continua principalmente na área. Teve uma oportunidade que ele criou pro Pavon, é verdade, mas o Pavon acabou chutando um 3 dedos nas arquibancadas. Mas, cara, gostei bastante dele, é muito insistente, né? O típico centroavante chato que reclama quando não recebe a bola. Então isso eu acho que é um ponto positivo, né? É um cara que tá a fim de jogo, que se mostra interessado, né? Não é aquele cara que a gente vê claramente quando tá descompromissado, coisa arada. Não, o Diego Costa pelo menos tem me surpreendendo. E, cara, que ele continue assim, né? Tanto que o gol dele é puramente na insistência, né? Ele bate uma vez, a bola bate no jogador do Grêmio, ele bate de novo, consegue fazer o gol. Mas ainda prosseguindo por ordem. Como eu falei, cara, João Pedro, lateral direito, por mais que eu acho que ele foi o destaque da partida, vale ressaltar que ele quase foi expulso, né? No iniciozinho ali do jogo, depois dele dar um pisão ali no jogador do Brasil de Pelotas, embora o VAR não tenha chamado, é verdade, mas convenhamos que se chamasse ele poderia, quem sabe, né, o juiz aplicar ali um cartão vermelho, mas graças a Deus, felizmente não foi, né, até porque o Grêmio sem o João Pedro na direita, você sabe ali que o Fábio não é um jogador tão ofensivo, ele é mais defensivo, mesmo assim o pessoal reclama bastante dele na marcação, então eu acho que o João Pedro faz bastante falta quando ele não está em campo, então é muito bom que ele esteja e que não seja expulso. Obviamente também aqui sobre PP e Vila Sante, né? Eu acho que eles decaíram um pouquinho, é verdade. O Vila Sante ainda com mais movimentação do que o PP. O PP acho que teve um chute só, ainda que passou perto do gol, mas, cara, também não achei um jogador assim com muita movimentação. Parece que tá só cadenciando o jogo, tocando de um lado pro outro. Eu acho que falta um interesse maior. E eu acho que o Renato tem que ajustar também a distância que fica ali na linha dos volantes até a linha da zaga, né? É um problema que tem se mostrado recorrente porque o Grêmio é um time que leva muitos gols, né? Mas hoje, felizmente, não levou. Até porque o Brasil de Pelotas também não ofereceu tanto perigo assim, a maioria das finalizações foram tudo por cima, é verdade. Estavam com muita dificuldade de chegar até o gol do Grêmio. A principal oportunidade deles, que foi lá de longe também, foi um chute onde a bola pegou no travessão do Kaique, né? Então foi um time que não ofereceu tanto perigo. Pontualmente também agora sobre os pontas. Pavon e Gustavo Nunes. É um jogo onde a gente vê mais dificuldade deles, né? Que é justamente essa partida contra times que se retrancam bastante. Onde a gente percebe ali que, por exemplo, velocistas como eles não tem tanto espaço assim para arrancar. Embora o Gustavo Nunes, por ter uma velocidade até surpreendente, porque ele é muito rápido mesmo, ele até consegue arrancar, mesmo com os caras na frente dele, coisa arada, driblar e prosseguir para a jogada, mas é um jogo muito mais difícil, né? Porque o Brasil de Pelotas raramente saía pro jogo. Era muito raro você ver ele saindo do jogo, então, consequentemente, eles não deixavam um espaço atrás para Pavon ou principalmente o Gustavo Nunes puxar esse tipo de contra-ataque, né? Mas acho que o Pavon ainda teve uma atuação mais destacada do que a do Gustavo Nunes, porque ele participa do segundo gol, né, dando aquela cavadinha. Mas antes disso a gente tem ali o primeiro gol daquele jogador que, cara, eu vejo muita gente, até jornalistas também chamarem de vagalume, que é o Cristaldo. Embora eu ache que ele tem qualidade, tem bastante refino técnico assim para fazer bastante coisa, oferecer várias ferramentas pro time, vez e outra ele é sumido e é muito difícil você ter a ideia da posição dele, porque ele já jogou de ponta com o Renato, mas ele não é um ponto de velocidade, aí outras vezes ele joga de camisa 10, outras vezes ele joga de meio atacante assim, um pouquinho atrás do atacante, que é onde eu acho que ele tem que jogar, cara. Ele tem que ficar naquela zona ali, perto da área. Não pode voltar muito para buscar o jogo e não pode ir tanto para as laterais, porque ele não é um cara rápido para conseguir fazer aquela coisa. Ele tem que ser aquele cara que pensa, né, ali na frente da área, e foi o que ele conseguiu fazer, né. Recebeu um passe do Mike, lateral esquerdo, que também acho até que fez uma partida ok, nada muito especial, mas também não comprometeu, então, ó, ponto positivo para ele. Recebeu aquela bola do Mike ali da esquerda, né? Limpou e bateu e, cara, que golaço, convenhamos também ali, pô, um golaço de extrema categoria. Acho que talvez um dos gols mais bonitos que o Cristaldo fez com a camiseta do Grêmio, porque, cara, a bola vai exatamente, perfeitamente no ângulo, então méritos para ele. Evitou o time de ter saído pro intervalo com alguma desconfiança do torcedor, é verdade, então, pô, o torcedor aplaudiu ali o Grêmio na saída do intervalo, isso é um ponto bastante positivo, né? Até porque é sempre ruim você ir pro intervalo, voltar com uma pressão e coisa arada. E na volta da segunda etapa, então, a gente tem o Grêmio prosseguindo ainda com algumas oportunidades. O Renato não mexeu ninguém no intervalo.
Mas a gente tem então o gol do Diego Costa, que finalmente, cara, pô, é muito legal você ver o cara 2 jogos, 2 gols, sendo participativo, né? Ele já tinha tido alguma outra oportunidade antes, errou alguns passes, é verdade, ali que acabaram matando algum ataque do Grêmio, mas, enfim, tranquilo, ele tem seu crédito, né? Até por ter feito um gol na estreia de falta e coisa arada. Fez hoje o seu gol, então, e um passe muito inteligente do Pavon, né? Uma cavadinha por cima, e aí na chegada ali do João Pedro, que como eu falei, pra mim, o melhor em campo pelo menos, cara, ele vai até o limite assim da linha, né? Uma bola no ar ainda e consegue fazer o passe para trás. O Diego Costa chuta, a bola rebate ali no jogador do Grêmio, acho que era o Gustavo Nunes que acabou atrapalhando, entre aspas, aquele lance, mas aí na volta o Diego Costa consegue fazer o gol dele, um gol de um jogador insistente. Infelizmente não conta na estatística como uma assistência pro João Pedro, né? Porque o Diego Costa já tinha tido a sua finalização antes, mas então na segunda tentativa ele consegue fazer aquele gol e coisa nada, e ali o jogo vira a favor do Grêmio totalmente. O Grêmio tem algumas oportunidades depois ainda. Entrou o João Pedro Galvão, eu não sei porquê, acho que merecia ainda uma geladeira um pouco maior, até para não ficar com a imagem tão desgastada assim com o torcedor, até porque quando ele entrou foi abaixo de vai, coisa nada, e cara, isso é muito ruim, né? Não só pra ele, mas pô, em geral ali o cara vê, tipo, se eu não jogar bem aqui vão fazer a mesma coisa e tal, embora no caso do João Pedro Galvão seja realmente por uma questão de falta de gols extrema, eu diria, né? Até porque ano passado, pô, o cara jogou várias partidas e não conseguiu fazer o gol, então é uma bronca já um pouco mais antiga, mas prosseguindo aqui então pela linha de raciocínio, a gente vê o André Henrique também entrando e tomando um xixi do Renato, né? Porque ele perdeu um gol que, cara, ele não poderia bater daquele jeito ali que ele bateu. Uma bola que ele recebe, ele bate de primeira, era pra bater de esquerda, quem sabe, ele bateu de direita, a bola foi lá pra cima, então... mas, enfim, é um lance isolado, né? Acho que pontualmente ali também sobre Jeromel e Kahneman. Cara, muito bem, né? Nossa zaga histórica, sempre que a gente vê eles, pelo menos, é um sentimento especial, é muito bom você ver caras como eles... jogando bem, não levando gol, sendo sempre muito seguros, né? O Jeromel acabou levando uma amarela, infelizmente, e o Kahneman acabou saindo, né? O Kahneman foi substituído pelo Dodge. Confesso pra vocês que eu não entendi muito bem, embora o Grêmio já tivesse com um a mais naquela altura de jogo, mas no final das contas, foi 2-0, né? Um jogo onde o Grêmio, não digo que passeou, porque passou assim seus perrenguinhos, né? Acho que tem coisas a melhorar, especialmente contra times retrancados, mas cara, agora o Grêmio pega o Caxias, né? Que perdeu na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, né? Que por si só já é algo bem ruim. Mas é isso, rapaziada. Se gostou do vídeo, então, deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta aí embaixo pra gente debater sobre o Grêmio também. Tamo junto e até a próxima.